Peço para vocês que esse momento que a gente está vivendo talvez seja o momento mais desafiador. Nós estamos numa encruzilhada. Eu não vou usar um tom dramático aqui, não, nem pessimista, porque nós já enfrentamos conjunturas adversas e superamos. Mas nós estamos vivendo um momento muito delicado. Eu vou tentar aqui nesses 15 minutos explicar por quê. Eu me lembro, 2014, 2015, 2016, até 2016, principalmente até 2014, 2015, a gente estava avançando, estava numa trajetória ascendente de consolidação do SUS. A gente estava discutindo era a universalização da implantação dos CRAS, de acordo com as famílias referenciadas, era qualidade do atendimento, era eliminar aqueles núcleos ainda de pobreza extrema, era de aumentar a proporção de funcionários concursados versus trabalhadores contratados, buscando uma maior estabilização dos trabalhadores e trabalhadoras do SUS, a intersetorialidade, a relação com outras políticas públicas, a inclusão produtiva, a proteção social especial, uma maior participação dos estados no cofinanciamento e na proteção social especial. Eu presidi o Fórum Nacional em 2015, secretário de Estado, e a gente estava revendo parte para os estados ousarem mais na atuação em relação à política pública do SUS. E o Brasil, apesar de 2013, 2014, a crise econômica internacional já começar a ter aqui uma consequência mais drástica, também tinha indicadores crescentes de superação da pobreza, de diminuição da desigualdade social, de recomposição do salário mínimo, etc. Pelos fatores, eu não vou detalhar, mas o professor já mencionou, esse movimento começou a se inverter. E hoje, a gente tem uma combinação, eu vejo, explosiva. De um lado, o crescimento da pobreza e da miséria. Com o desemprego, principalmente, 13, 14 milhões, sem contar aqueles que já até desistiram de buscar emprego. E também do não acompanhamento do salário mínimo em relação à economia. Então nós temos aí está olhos de nós. E por outro lado, contraditoriamente, há uma redução da presença do poder político nas políticas públicas, pelos mecanismos que o professor também mencionou. Eu também havia notado aqui. A emenda constitucional 95, eu me lembro, porque às vezes a gente vai na universidade, a gente fala das coisas, o pessoal olha, isso aí é coisa de política, isso aí é coisa de caralho, isso não tem nada a ver. Nós não conseguimos nos mobilizar o suficiente para impedir a emenda constitucional 95. Nós perdemos essa batalha. Então, quando a gente fala assim, em agosto vai terminar o orçamento da assistência social do governo federal. A origem está lá atrás. Não é coincidência. Estava planejado. Então, o que pode acontecer? É exatamente o que o professor falou que não deve acontecer. Porque se a gente tem a miséria aumentando, a pobreza aumentando e a política pública incapaz de, como política pública, dar resposta, a gente volta para o assistencialismo, para as escolhas seletivas que muitas vezes são mediadas pela política e não pelo direito. E no âmbito do SUS, a desconstrução. Aí, além de fechar a universidade, vai fechar a CRAS. Aí que não vai ter concurso público mesmo. Aí que vai ter desconstituição das equipes. Então é esse momento. E ao lado disso, há um ataque aos mecanismos de controle social.
Então você enfraquece a própria capacidade de resistência, que é um outro problema grave. O decreto dos conselhos diretamente não atinge o Conselho Nacional, o Conselho Estadual, porque a composição foi determinada por Jamalês. Mas há um entendimento jurídico no Ministério lá, de que tudo que o Conselho define como órgão, instância, colegiado, já não existe mais. Como, por exemplo, as comissões, a CIT, Comissão dos Gestores Federais, Estaduais e Municipal, que é um órgão de pactuação de recursos importantíssimo. Quantas reuniões da CIT eu participei que o governo vinha com a proposta e os municípios articulavam com os estados, mudavam lá com o Conselho Nacional. Então, até essa desconstrução das instâncias de pactuação estão sobre isso. Agora, não é só isso, né? O BPC, aposentadoria rural, o programa Bolsa Família, isso impacta as economias locais. Em alguns municípios aqui, professor, mais de 50%. Então é dinheiro que dinamiza a economia local. Então tem um impacto direto na vida das pessoas e indireto na economia local. Aí vocês vão me perguntar, bem, existe saída? Existe. Mas aí depende de escolhas. E aí eu vou um pouco estadualizar o debate. Essa crise fiscal afeta principalmente os estados. E no Brasil, os estados mais encalacrados são Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, na pior classificação. E aí tem uma série de motivos históricos, comportamento de receita, questão da previdência, relação de folha de pagamento, e no caso de Minas, inclusive um modelo de economia colonial, dependente de commodities, minério de ferro, café, economia não diversificada, que sofre muito nas crises internacionais. Agora, o problema fiscal não é um problema insolúvel, ou que se solucione com respostas clássicas. As respostas clássicas o professor mencionou: congela investimento, retira benefícios, retarda a aposentadoria. Essas são as respostas, demissão, privatização. Essas são as respostas liberais ou ultraliberais clássicas. Mas eu queria aqui levantar alguns dados para que a gente possa fazer esse debate político de maneira unitária, pelo menos na nossa área, e junto a outras políticas públicas, ou mesmo com os gestores, com os prefeitos, com os movimentos municipalistas. Por exemplo, no caso de Minas, eu estou falando de Minas, porque vocês são gestores de Minas. Nós temos uma lei federal, chamada Lei Candir, que desonera, que retira a cobrança de ICMS de commodities que são exportadas. Minério de ferro, por exemplo, não se paga imposto desde 1997. Minas perde por ano de 3 a 4 bilhões com a Lei Candir. Só para vocês fazerem uma conta, o piso mineiro da assistência anual é 54 milhões para todos os municípios. Minas Gerais perde 3 a 4 bilhões por ano, desde 97. Se a gente põe no papel, o governo federal deveria compensar os estados exportadores. Quando criou a lei, tinha esse. Isso aí daria para Minas Gerais um valor acumulado de 130 bi. Minas deve para o governo federal 100 bi. Então, em tese, se você faz encontro de contas, nós teremos um saldo de 30 bilhões. Mas não é isso que acontece. O governo federal não paga Minas
E Minas gasta, despende 6 bilhões ano para pagar juros e serviços da dívida. 6 bilhões. Então, sempre faça essa comparação com o valor anual do PIB. Vamos pegar maior. Orçamento da CEDES, 250 milhões. Tudo. Tudo. Então, são discussões que a gente vai ter que fazer. A adesão à recuperação fiscal que o governo propõe, ou para o governo não pagar juros e serviços da dívida, só para isso, obriga que o Estado não reponha nenhum concursado em área nenhuma, saúde, educação, assistência, segurança pública. Vai querer que privatize CEMIG e Copasa, e aí com impacto na conta direta para o consumidor, entre outros, e não se inicie nenhum programa novo. Isso para não pagar juros e serviços de uma dívida que já foi paga. Então, quando a gente está discutindo o Pacto Federativo, nós estamos discutindo isso. Porque senão a gente não vai ter saída. Mas eu vou falar de uma outra fonte importante. Do ponto de vista federal, o professor mencionou, olha, não se combate a sonegação, não regulamentou imposto sobre grandes fortunas desde a Constituição de 88, não se taxa dividendos, não paga imposto sobre dividendos no Brasil. A política tributária no Brasil é regressiva. Quem pode mais paga menos, quem pode menos paga mais. Porque aqui a gente paga sobre consumo, o imposto é sobre consumo e ou o imposto de renda. As grandes fortunas, quem aplica no mercado, isso não paga nada. Não paga imposto, não paga menos. E essa política tributária gera também uma coisa terrível. O que é essa coisa terrível? Guerra fiscal. Há uma disputa pela atração de investimentos entre os estados. E a forma que as elites utilizam é a chantagem com os estados. Onde eu for, onde eu tiver desoneração, eu invisto. Então, só para vocês terem uma ideia, orçamento de 2019, previsto uma renúncia fiscal de 4,6 bilhões de reais. Se a gente reduz em 10% no ano, em um ano, a renúncia fiscal, nós pagamos 10 anos de piso mínimo. 10% de renúncia fiscal em um ano garante o financiamento de 10 anos, praticamente 9 anos do piso mínimo. Então, são essas discussões que a gente vai ter que fazer, e eu estou fazendo aqui no caso do Estado, sabendo que os Estados já contribuem pouco no cofinanciamento. Até 2015, que eu acompanhava mais essa divisão aí, era tipo 77% do recurso de finanças e assistência, governo federal. 15% municípios, 8% estados. Então os estados já têm uma participação pequena relativa, mas mesmo a pequena a gente sabe que é descontínua, insuficiente, baixa. Então, enfrentar os regimes especiais de tributação, a política tributária, a guerra fiscal, e aqui, desoneração é patrimônio ou iniciativa de um governo, geralmente, via de regra, governo de esquerda e de direita fazem isso. Porque há uma estrutura de guerra fiscal que chantageia os estados pró-investimento. Então, tem que ser uma luta nossa. Porque isso é recurso que sai da política pública e vai para as elites. É uma transferência de renda ao avesso. Olhem bem os valores. Minas Gerais tem um déficit orçamentário aprovado, votado de 11 bilhões, déficit, buraco, 11 bilhões. Mas que tem atraso de tudo, porque tem um déficit de 11 bilhões. Se você junta renúncia fiscal com lei Candir,
Está quase 8, 9 bi. Então, eu acho, José, que Cogemas, que faz aqui um papel importantíssimo, eu acho que esses debates, eles têm que ser feitos no âmbito das instituições municipalistas, porque nós temos que apontar alternativas. E a luta política nacional, concordo inteiramente, nós vamos ter que fazer as conferências, nós vamos ter que, ainda que seja com outro programa, nós temos que fazer, nós temos que lutar as pessoas. Nós temos que cobrar dos níveis federativos, cada um com a sua responsabilidade. E nós temos aí uma dificuldade adicional, e aí a gente, ouvindo o professor e conhecendo a história da assistência, a gente sabe, além da gente nunca ter conseguido vinculação orçamentária, além da gente ter uma tradição do assistencialismo, da filantropia, né? A gente tem essa história e ser uma política pública recente, essa política pública, na escala hierárquica de definição de prioridades, nos níveis federativos, ela não fica relegada a segundo plano. Então, mesmo nos momentos de crise, nos processos de negociação, a gente não acessa o recurso. Eu já participei de reunião com o governador, não esse, mas outros, foi só um também não, com entidades municipalistas, onde o discurso é: olha, tem que regularizar o transporte escolar, o Fundeb, a saúde, o hospital. Às vezes sequer é mencionado o recurso da assistência, dos acordos que são, inclusive, o último assinado, não entrou a negociação da assistência. Então, essa é uma fragilidade também que a gente tem, e olha que do ponto de vista setorial, a área que eu acompanho muito Cogemas é uma área das mais organizadas do ponto de vista de política pública, se não for a mais, junto com a saúde. Mas a questão é que saúde e outras áreas tiveram uma outra história de vinculação, e mesmo o nosso diálogo com a população. Porque também, infelizmente, tem aquela cultura, né? Às vezes, fechar uma escola gera comoção. Mas, às vezes, se fechar o CRAS e tiver um atendimento lá numa portinha da Câmara Municipal, ou na casa do prefeito, ou do vereador, às vezes o resultado é mais ou menos o mesmo, né? Na cabeça, às vezes, de uma cultura política que é reforçada no ambiente do Estado, a gente sabe. Porque talvez também a gente tenha falhado nessa construção do SUAS em transformar esses direitos, esses benefícios, essas conquistas em direitos de cidadania. Então, esse momento, gente, eu concluo, eu tento, esse momento agora é um momento de definição de rumo. Nós estamos correndo o risco de desmontar os SUAS. E a gente sabe que reconstruir é muito mais difícil. É muito mais difícil. Primeiro, porque tem um componente ético aí envolvido. Porque uma pessoa que deixa de acessar uma política pública da natureza do SUAS pode ser a mãe de um jovem que vai para o mundo das drogas. Pode ser um idoso que morra precocemente. Pode ser uma criança que volte para o trabalho infantil. Aí é vida humana. É uma pessoa que passa fome. O Brasil voltou para uma nação. Então, o desmonte de uma política pública como o SUAS implica numa dimensão ética, porque são seres humanos afetados. Isso por si só já valeria toda a nossa reflexão e ação. Por outro
outro lado, tem uma dimensão de construção de política pública. Imagine, né, um dos programas mais bem avaliados que a gente tem aqui é o Capacita SUAS. Você imagina um profissional que passou pelo Capacita SUAS, amanhã o contrato dele é rescindido e ele vai para outra área de... É uma desconstrução. A gente falando em construir legislação do SUS municipal e está nas fechando. Então, gente, a gente tem que se reenergizar, articular, fazer as conferências, participar do debate geral. E aqui eu não estou falando de partido, não estou falando nada disso. Estou falando de visão de país, de visão de política pública, de bandeiras, de propostas. A gente tem que ter essa consciência política. Se a gente não tiver essa consciência política, nós vamos ficar desorientados na ponta. Eu sei o quanto você sofre na ponta, e quanto estão sofrendo. Mas a nossa saída é coletiva, não vai ser individual. E deixo aqui testemunhos. Já vivemos também outras adversidades, talvez não tão complexas quanto estas, mas nós já vencemos e superamos outros desafios. Eu tenho certeza que a gente vai, no mínimo, dar a nossa contribuição coletiva para enfrentar esse momento. Muito obrigado.